Olá, pessoas! STF derruba a revisão da vida toda. No dia 21 de março de 2024, o STF atirou na pocilga os sonhos e a esperança de milhares de aposentados e pensionistas do INSS por uma revisão justa dos seus benefícios, cujos valores foram historicamente subestimados numa demonstração de desprezo pelos direitos previdenciários. A expectativa e a ansiedade pelo julgamento da revisão da vida toda, que se arrasta há 25 anos, estava neste ano de 2024 situada no julgamento no plenário físico do STF dos embargos de declaração interpostos pela AGU, com a nítida finalidade, a partir de dados numéricos inflados, de interferir no julgamento do tema 1102, de modo a forçar uma reavaliação do mérito do processo. No tema 1102, por 6 votos a 5, o STF, em dezembro de 2022, deu aos aposentados e pensionistas do INSS a possibilidade de recálculo dos seus benefícios, considerando todas as contribuições efetuadas ao longo da vida laboral, incluindo as anteriores a julho de 1994. Mesmo não tendo formado coisa julgada, o que se aguardava era que, como é típico dos embargos, a decisão do STF não fosse capaz de alterar a matéria de fundo, já decidida por maioria em favor dos aposentados e pensionistas. Todavia, a partir da virada do voto do ministro Cristiano Zanin, alinharam-se ministros defendendo a nulidade do acórdão do STJ dentro do tema 999, que examinou o mesmo assunto, por não ter sido seguida a cláusula da reserva de plenário, já que o recurso da revisão da vida toda no INSS deveria ter sido analisado pelo pleno do tribunal e não por uma sessão. Os embargos foram usados pelo governo para empurrar os aposentados e pensionistas com a barriga, mesmo com a jurisprudência pacífica impeditiva de rediscussão do mérito da matéria em tal sede. Assim foi ganhando corpo a aplicação ao caso do consequencialismo jurídico, de modo que algo precisava ser feito para adequar as consequências da revisão da vida toda, INSS, ao mundo real, do ponto de vista do conjunto da sociedade e não apenas de um segmento, no caso, os aposentados e pensionistas do INSS. Entre em cena a partir desta visão calcada na eficiência da decisão, a necessidade de avaliar a quadratura da norma ao caso concreto e as consequências delas decorrentes, se são boas ou ruins em termos gerais. E neste contexto, ainda que residualmente, o STF colocou o consequencialismo no pano de fundo das manobras feitas naquela tarde desgraçada do dia 21. Desde o movimento pró-INSS nos embargos até a estranha trazida à pauta pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, de forma contundente e dramática para uma população que depende de remédio e comida para sobreviver e, consequentemente, de um benefício mais ajustado à dignidade humana. A lâmina afiada do carrasco cortou o caminho para liquidar
num golpe solitário e certeiro, com o pouco de segurança jurídica que ainda pairava no ar. Dessa maneira, nem foi preciso discutir a revisão da vida toda, mas ir direto à análise das ações diretas de inconstitucionalidade números 2010 e 2011. A última pedindo a derrubada do fator previdenciário instituído pela Lei 9876 de 1999, exigindo que as aposentadorias do INSS obedecessem a 3 critérios: limite de idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. Na prática, a adoção deste fator, no entender da autora da ação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, daria condições ao governo de manipular os cálculos e o montante da aposentadoria. Ao analisar a constitucionalidade do fator previdenciário, a maioria do STF, por 7 votos a 4, o referendou e, paralelamente, ao contrário do acórdão de dezembro de 2022, decidiu que os aposentados e pensionistas que contribuíram ao INSS antes do Plano Real não podem escolher a regra mais vantajosa no cálculo do benefício, atirando, portanto, no esgoto um princípio de importância vital: o direito ao cálculo do benefício mais vantajoso. Aliás, naquele julgado que pode ser tido como um achincalhe aos aposentados, a veia pragmática da maioria, a partir da mudança da composição do colegiado com a nomeação de 2 novos ministros pelo governo Lula, optou por se sensibilizar pela falácia do caos administrativo financeiro alegado pelo INSS como prestes a ocorrer caso vingasse a tese de dezembro de 2022. Para isso, o colegiado não se preocupou com os efeitos nefastos causados pela insegurança jurídica advindos da alteração da jurisprudência, gerando instabilidade e desconfiança nos atos judicantes pela ausência de uma dinâmica consistente. A sensação que se tem de justiça é que hoje você ganha, amanhã você perde. Hoje você tem direito, amanhã não tem. Em suma, não há mais como os aposentados e pensionistas recalcularem os benefícios com base na regra definitiva da Lei 8.213 de 1991, no caso de ser mais favorável. Em outro dizer, a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 é constitucional e obrigatória aos filiados da Previdência Social até o dia 28 de novembro de 1999, ainda que menos vantajosa. Terminado o espetáculo de horror que foi a sessão do dia 21, resta saber como ficará a situação dos aposentados que já obtiveram em juízo o direito à correção integral dos benefícios, com base na revisão da vida toda hoje. Essa situação necessita ser aclarada pela Corte através da modulação dos efeitos da decisão proferida no dia 21, o que pode acontecer no julgamento dos embargos de declaração do INSS dentro do tema 1102. Este foi o Soletrando Direito. Dê o seu like e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Registre aqui embaixo o seu comentário sobre o final dessa história sombria e triste que atormentou a vida dos aposentados e pensionistas e deles tirou o oxigênio e a seiva da vida, o remédio e a comida do prato, a expectativa e a fé no amanhã. Obrigado por sua atenção. Tchau.